Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de Química, de Ciências, de Biologia, Só não sou de Matemática. Mas demais, estamos aqui com vocês aqui nesse canal do YouTube. Não esquece de, antes de tudo, já deixa o seu like, já taca o like aí nessa aula, que essa aula tá muito bacana. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ter todas as notificações aqui no YouTube. Lembrando que o nosso conteúdo é totalmente de graça, vai permanecer de graça e você vai ter aí uma preparação completa, tanto para o Enem quanto para qualquer vestibular tradicional que você vai prestar, além de ter aí no nosso canal outras ciências como farmacologia, microbiologia, parasitologia, enfim, outras ciências relacionadas também à farmácia que você vai ver aqui no nosso canal. Lembra vocês também que nós vamos fazer várias lives também sobre assuntos diversos, inclusive de química, tá? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre introdução à química orgânica. Nós vamos começar a falar sobre química orgânica. Então, fica comigo aí depois da vinheta. Então se liga só, falando aqui um pouquinho agora sobre a introdução à química orgânica. De fato, é uma parte da química que muita gente gosta, né? A maioria das pessoas acabam gostando pela ausência de cálculos e tudo mais. Mas é uma parte da química muito importante que necessita uma certa atenção de vocês, já que na própria prova do Enem, a quantidade de questões relacionadas à química orgânica ela é crescente, tá? Então a gente vem apresentando questões sucessivas sobre química orgânica. Então todos os ramos da química são de extrema importância. No entanto, nenhum deles está tão relacionado com o nosso cotidiano como é o caso da química orgânica. A química orgânica, pessoal, explica muita coisa de tudo. Por exemplo, composição bioquímica dos seres vivos, composição genética dos seres vivos. O próprio DNA, pessoal, ele tem características ali, ele tem moléculas que são estritamente estudadas dentro da química orgânica. E por isso a química orgânica ela acaba englobando diversos assuntos diferentes que a gente vai vendo aí ao longo da nossa aula, tudo bem? E aí, falando um pouquinho ainda mais sobre a química orgânica, sem as moléculas orgânicas não existiria vida em nosso planeta. As moléculas orgânicas são o coração da vida. Isso é um fato, porque se você lembrar, toda vez que a gente vai fazer uma expedição fora do planeta Terra, o que se busca primariamente é água, obviamente, porque todo organismo vivo precisa de água. Mas aí moléculas orgânicas, compostos que são essenciais para a formação de moléculas orgânicas, eles também são procurados. Então, por exemplo, corpos básicos de aminoácidos, características relacionadas à presença de carbono, de fósforo, de nitrogênio, de oxigênio. Então, tudo isso é investigado também na busca pela formação de moléculas orgânicas fora do nosso planeta, tudo bem? Então se liga, historicamente algumas coisas são bem interessantes dentro da química orgânica. Então no século XVIII, Carl Scheele isolou uma série de compostos derivados de organismos vivos. Então, por exemplo, do leite ele isolou o ácido lático, do limão ele isolou o ácido cítrico, da urina ele isolou a ureia e da gordura ele isolou a glicerina. Isso é muito importante, por quê? Porque dentro da química orgânica a gente sempre fala, né, que compostos orgânicos são aqueles compostos que vêm dos seres vivos. Só que não, hoje a gente já sabe que isso é um pouquinho diferente, então você precisa lembrar que, historicamente, inicialmente a gente sempre falava sobre os compostos orgânicos sendo compostos advindos de seres vivos, mas nem sempre é assim que acontece, tudo bem? E aí, olha só, em 1777, Bergman propôs a primeira divisão da química. Ele queria dividir a química em duas partes, a química inorgânica e a química orgânica. A química inorgânica, nessa divisão de Bergman, falava sobre a química do reino mineral e a química dos seres vivos. Então ele tratava a química orgânica como a química dos seres vivos e a química inorgânica como se fosse a química do reino mineral. Como se os minerais duros, por exemplo, pedras, rochas, areia, enfim, minerais duros, pudessem ser separados do ambiente, tá? E aí Lavoisier descobre que todos os compostos orgânicos possuem o elemento carbono. E essa descoberta de Lavoisier foi super importante, pessoal. Por quê? Porque o carbono é o elemento central da formação de compostos orgânicos. Então o carbono ele entra como um elemento primário, primordial, para que os compostos orgânicos eles possam ser formados, tudo bem? Ainda falando um pouquinho sobre o histórico, em 1807, Berzelius, criou a teoria da força vital. O que é que ele dizia? Ele dizia que um composto orgânico não pode ser sintetizado em laboratório, porque acreditava-se até então que os compostos orgânicos eram apenas compostos que eram formados por seres vivos, e até então também não sabia-se quais eram os compostos que os seres vivos poderiam formar. Só que, preste atenção,
Só que pouco tempo depois, o Worley derrubou a teoria do vitalismo, sintetizando a ureia a partir do cianato de amônio, um composto inorgânico. Então essa foi um ponto, assim, um ponto de choque. Foi um start, tipo, porra, eu posso ter... Corta. Esse foi um ponto de choque. Por quê? Porque a gente começou a perceber que as moléculas orgânicas, elas poderiam ser formadas sim a partir de outras moléculas e não necessariamente de seres vivos. Então, essa descoberta de Worley em 1828 foi um divisor de águas na química orgânica, fazendo com que a gente pudesse entender que nem sempre os compostos orgânicos estão relacionados com a formação apenas dentro de seres vivos, tudo bem? Lembrando, pessoal, que nesse primeiro momento a gente está falando aí sobre as estruturas, sobre todo um contexto histórico para a gente poder entrar de cabeça aí na química orgânica como um todo. Então, eu trouxe para vocês um texto de uma carta de Wohler que enviou ao seu amigo e companheiro de pesquisas, Berzelius, que foi o criador da teoria da força vital. Ele diz o seguinte: devo informá-lo que consegui preparar a ureia sem a necessidade de um rim animal, seja homem, seja cachorro. A ureia foi obtida a partir de uma substância inanimada em um grande balão de vidro que nada tinha de vital. Então, olha só o impacto que essa descoberta acabou trazendo dentro da ciência, né? A ciência, pessoal, ela não é um padrão, ela não é algo irrefutável. Muito pelo contrário, a ciência, ela precisa de uma constante e primorosa abertura científica, né? Uma constante primoroso trabalho para que a gente possa sempre estar comprovando evidências científicas e reformulando essas evidências caso isso seja necessário, tudo bem? A seguir, a gente tem um trecho da carta que o Wohler enviou a Berzelius, seu antigo mestre, 7 anos após a síntese da ureia. Diz o seguinte: hoje em dia, a química orgânica quase me enlouquece. Parece-me uma primitiva selva tropical, cheia das coisas mais notáveis, uma selva infinita e aterradora, na qual se tem medo de entrar, pois parece não ter saída. E realmente, química orgânica é um mundo, gente. Química orgânica é um mundo gigantesco. Eu vou até interromper a programação normal só para mostrar um negócio aqui para vocês. Ver se vocês conseguem ver aqui pela imagem. Aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo esse livro que tem aqui na minha bibliotecazinha, na minha humilde biblioteca? Esse livro é o maior de todos, tá vendo? De todos que tem aqui em cima, ele é o maior. Por incrível que pareça, esse livro aqui é o livro de Química Orgânica. Gente, Química Orgânica é muita coisa. Ave Maria, é muita coisa mesmo, mas é muito bom, eu adoro Química Orgânica. Tá? E aí, em 1858, Kekulé define que Química Orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Lembra que lá atrás nós falamos que Lavoisier descobriu que todos os compostos orgânicos eles tinham obrigatoriamente carbono em sua estrutura? Então, para isso, com base nisso, Kekulé raciocinou e disse: poxa, eu acho que química orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos que têm carbono. Só que tem alguns detalhes. Alguns compostos de carbono, eles são inorgânicos, tá? E a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, existem compostos de carbono que são inorgânicos. E aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, o HCN é inorgânico, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o carbonato de potássio, grafite, diamante, entre outros. E esses compostos, eles são chamados de compostos de transição. Compostos de transição pelo simples fato de terem carbono, mas não serem compostos orgânicos, tá bom? E essa química orgânica atualmente hoje estuda quase todos os compostos de carbono, porque tem compostos que têm carbono, mas esse carbono ele é um carbono inorgânico, beleza? Ou seja, é um composto inorgânico. Então os elementos que compõem os compostos orgânicos, eles são chamados de organógenos. Quem são eles? Os principais. Coloquei na ordem, tá? Carbono tem maior quantidade que o hidrogênio, maior quantidade que o oxigênio, maior quantidade que o nitrogênio, maior quantidade que o fósforo, maior quantidade que o enxofre. Mas todos eles, na maioria das vezes, aparecem aí nos compostos orgânicos, ok? É importante lembrar que esses elementos organógenos, eles têm uma tendência de ligação. A gente vai ver como essas ligações se formam quando a gente estiver na aula específica de ligações químicas, tá bom? Então, o hidrogênio é monovalente, ele faz apenas uma ligação. Todas são covalentes, tá? O oxigênio é bivalente, ele faz duas ligações e aí ele tem duas conformações. Ou o oxigênio pode fazer duas ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla, ok? O nitrogênio ele é trivalente, portanto ele tem três conformações. Ele pode fazer três ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e uma simples, ou ele pode fazer uma ligação tripla. Já o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz quatro ligações, portanto ele tem quatro conformações. Ele pode fazer quatro ligações simples, ele pode fazer uma dupla e duas simples,
Ele pode fazer duas duplas ou ele pode fazer uma tripla e uma simples. E aí, existem algumas propriedades que são muito importantes relacionadas aos compostos orgânicos. Primeiro, o número de compostos orgânicos é imenso. Atualmente, pela IUPAC, a gente tem 9,8 milhões de compostos orgânicos diferentes. E são compostos que foram patenteados, né? São compostos que a gente sabe que realmente existem, fora aqueles que podem ser feitos, ok? A predominância, obviamente, são de compostos covalentes, são de ligações covalentes, perdão, e aí eles são chamados, portanto, de compostos moleculares. Quando a maioria das ligações de um composto são covalentes, ou todas são covalentes, a gente chama de composto molecular. A grande maioria é combustível, ou seja, sofre combustão e são inflamáveis. A maioria deles acabam tendo essa característica. Mas não obrigatoriamente todos precisam ser combustíveis, tá, pessoal? A grande maioria é insolúvel em água, ou seja, são predominantemente apolares. São maus condutores de eletricidade e de calor. Lembrando que eu não estou generalizando, dizendo que todos são assim. Eu estou dizendo que a maioria deles é assim. É claro que existem compostos orgânicos que são polares, ok? Reagem, na maioria dos casos, mais lentamente que os compostos inorgânicos com formação de subprodutos e geralmente precisam de catalisadores para que essa reação possa acontecer em tempo hábil. A gente vai ver isso quando a gente estiver lá em reações orgânicas. Em relação ao ponto de fusão e ebulição, propriedades físicas, na maioria das vezes são baixos comparados a compostos inorgânicos e iônicos. Por exemplo, o sal de Kunzia tem um ponto de fusão de 801, já o gás de Kunzia tem um ponto de fusão de menos 183. Já o ponto de ebulição do sal de Kunzia é 1490 graus Celsius, enquanto o gás de Kunzia é zero. Então, por exemplo, a parafina da vela é uma mistura de compostos orgânicos facilmente fusível. Então tem um ponto de fusão muito baixo. Por isso que o acendimento da vela vai fazendo com que a parafina possa derreter. Ok? É uma característica. Outras propriedades importantes relacionadas aos compostos orgânicos. Apresentam geralmente baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados e por aí vai. Então, por exemplo, o açúcar na presença de ácido sulfúrico facilmente se decompõe em carbono e água vaporizada. É óbvio que esse tipo de experiência você não vai fazer em casa, é claro, mas é interessante lembrar que esse processo acontece e os compostos orgânicos eles são facilmente suscetíveis a essas características, ok? E existe agora algumas teorias estruturais relacionadas a os postulados de Kekulé. Primeiro, Kekulé fala o seguinte, que o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Então eu represento essas ligações através da fórmula de Lewis, que é quando eu coloco todos os elétrons que participam das ligações covalentes, ou então eu coloco ele na fórmula estrutural, onde eu represento essas ligações através agora de traços. Então cada traço desse representa uma ligação covalente que é formada por 2 elétrons. Então os carbonos que possuem somente ligações simples, eles são chamados de carbonos saturados. E aqueles que possuem ligações duplas ou triplas, eles são chamados de insaturados. Essa informação é muito importante. Carbono saturado tem apenas ligações simples, carbono insaturado tem ligações duplas ou triplas, ok? As 4 ligações valências do carbono são iguais e coplanares, por isso só existe um composto com a fórmula molecular CH3Cl. Veja que só mudou a posição, né, entre eles, mas o tipo de ligação é exatamente o mesmo. E é por isso que a gente precisa entender como é que essas ligações se posicionam no espaço, que é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, uma curiosidade interessante é que Van Hoff e Lebel propuseram uma estrutura tetraédrica para o carbono em 1874. Dessa forma, pode-se explicar porque só existia um composto com fórmula CH2Cl2. O trabalho de Van Hoff foi sobre arranjo espacial do átomo de carbono, foi estritamente criticado por Kolbe, um dos maiores químicos da época. Então aqui você pode perceber que os ângulos de ligações, né, são exatamente os mesmos. Claro que esses ângulos de ligação eles podem ser modificados de acordo com os ligantes do carbono, dependendo de suas características, mas nesse momento, se você perceber que todos os ligantes são iguais, o ângulo de ligação é exatamente o mesmo. Então, Kolbe publicou um artigo que dizia que o trabalho de Van Hoff era um documento recheado até de bordas com efusões de uma fantasia infantil. Entretanto, Kolbe estava errado e, posteriormente, pelo conjunto de seus trabalhos, Van Hoff foi o primeiro ganhador do Prêmio de Química, Prêmio Nobel de Química em 1901. Tá aqui uma fotinha dele para a gente saber quem é Van Hoff. A gente ouve muito falar dele na maioria das aulas de Química, tá? E aí você precisa lembrar que existe uma simbologia, existe uma representação das ligações covalentes do carbono, tá? Então essas ligações elas podem ser na forma de traço, ou elas podem ser na colcheia tracejada, ou pode ser na colcheia cheia, tá? Quando eu tenho uma colcheia cheia, significa que o ligante está na frente do plano. Então imagina aqui que essa folha de papel é o plano, tá? O ligante que está na frente, ele está na colcheia cheia.
O ligante que está na coxinha tracejada, ele está atrás do plano. E o ligante que está no traço, ele está no plano. Então a gente tem o plano, o ligante que está à frente, o ligante que está atrás e os ligantes que estão junto com o carbono no plano, ok? Essa é uma simbologia. Falando ainda sobre os postulados de Kekulé, o carbono é capaz de formar cadeias, ou seja, ele se liga em vários outros carbonos, formando aí cadeias infinitas, né? Compostos gigantescos relacionados a cadeias carbônicas. Então essa característica do átomo de carbono é explicada pelo fato do seu raio atômico ser relativamente pequeno, né, e sua capacidade de fazer 4 ligações em até 4 direções diferentes, o que justifica o grande número de compostos orgânicos conhecidos. Então, ó, o carbono vai formando cadeias, né, até o infinito, se você quiser, certo? Então existem vários compostos com cadeias imensas de carbono. Então, geometria dos carbonos. Então, o carbono saturado, que é aquele que só possui ligações simples, ele tem geometria tetraédrica, né? E os ângulos de ligação são sempre no mesmo valor, 109,47 graus Celsius, certo? Já quando a gente fala de um carbono que tem dupla ligação, ele tem geometria trigonal plana. Ele tem uma ligação dupla e duas simples. Então, ele forma um triângulo com um ângulo de ligação de 120 graus Celsius, ok? Já quando a gente fala de carbonos que possuem ligações triplas, esse carbono ele tem uma geometria linear. E o ângulo de ligação nesse caso, ele é de 180 graus. Então perceba que os ângulos eles vão aumentando. Eu tenho 109, depois 120, depois 180, ok? Então esses ângulos eles vão aumentando ao longo do tempo, beleza? E aí como é que os carbonos eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que está ligado a ele. Então o carbono primário ele tem apenas um carbono ligado a ele. Carbono secundário ele tem 2 carbonos ligados a ele. Carbono terciário, 3 carbonos ligados a ele. Carbono quaternário tem 4 carbonos ligados a ele. Lembrando dessa questãozinha do Enem, né? Do nanobot, eu acho. Que ele perguntava quais eram os carbonos, onde era que estavam os carbonos quaternários, né? Que são os carbonos que estão aqui, ó. Né, nas mãos. Então, carbono quaternário tem 4 carbonos ligados a ele. É uma definição muito simples. Então, de acordo com as normas da IUPAC, a classificação dos carbonos só se aplica a carbonos saturados. Portanto, carbonos com ligações duplas ou triplas não recebem essa classificação. O átomo de carbono que não está ligado a nenhum outro carbono é chamado de nulário. No entanto, muitos vestibulares ainda não se atualizaram e desrespeitam essa norma da IUPAC. A classificação do hidrogênio depende da classificação do carbono a qual está ligado. E aí, para a gente ir terminando nossa aula, a nomenclatura dessas ligações. Existem 2 tipos de ligações, as ligações sigmas e as ligações pi. Tio Rafos, qual é a diferença entre ligações sigmas e ligações pi? A extensão da ligação e a tensão da ligação. Ligações pi, elas são muito mais tensionadas, portanto, elas são mais fáceis de rompimento. Enquanto ligações sigma, elas são muito menos tensionadas, fazendo com que o rompimento dessas ligações não aconteça com tanta facilidade, ok? Em todas as ligações múltiplas, ou seja, que tem mais de uma ligação simples, você tem pelo menos uma ligação pi. Então fica assim, ó. Carbono que tem ligações simples, as 4 ligações são sigma. Então carbono com ligação simples, ele tem 4 sigmas. Carbono com ligações duplas, uma é pi, outra é sigma. As simples todas são sigma. Carbono com ligação tripla, ele tem a primeira pi, a segunda sigma, a terceira pi e a última, que é a ligação simples, sempre sigma. 2 duplas, uma pi, uma sigma, uma pi, uma sigma. Então, veja, 4 ligações sigmas, 2 ligações sigmas e uma pi. Na verdade, 3, né, ligações sigmas. E aqui embaixo, 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. À medida que ele vai tendo um número de ligações de insaturações maior, o número de ligações pi vai aumentando. Então, gente, agradeço muito você ter ficado comigo nessa aula. Espero que esse breve histórico que eu falei aí sobre a química orgânica possa te ajudar no pontapé dos teus estudos. Lembrando a vocês que eu estou sempre aqui no YouTube disponível para todos os comentários que vocês estejam, dúvidas, sugestões, tudo mais. Você pode colocar aqui no campo dos comentários. Se você puder, compartilha esse vídeo com outros colegas que também precisam de aula de química. Lembrando que essa plataforma é toda gratuita, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar também alguns links importantes para vocês, onde vocês podem baixar alguns materiais. E eu encontro vocês em um próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até a próxima.